Do patriarca Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, capítulo 1. Amém, igreja? Amém. Livro de Jó é fácil, né? Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Verso de número 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Possamos externar a tua palavra nesta noite, e o teu povo, meu Senhor, estar com seus corações abertos para receber a tua palavra, porque a tua palavra é que nos põe de pé, a tua palavra que nos dá direção, a tua palavra que nos conduz, a tua palavra, Senhor, que nos dá revelação, meu Senhor. Muito obrigado por tudo. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome o seu assento. Irmãos, nós lemos aqui no capítulo de número 11, no verso de número 4, se não me falha a memória, a doutrina de Jó. A doutrina de Jó, ela é pura. Isso me despertou nessa terça-feira para estar ministrando para os irmãos. Irmãos, o que é doutrina? Muitos dizem assim: pastor, a gente precisa de um culto de doutrina na igreja. A gente precisa ser doutrinado. Tem pessoas que confundem doutrina com costumes. Costumes é uma coisa, doutrina é outra. Doutrina é essa que você tem em suas mãos aí, que é a palavra de Deus. Doutrina, a palavra doutrina, ela significa ensino e instrução. Costumes são temporais, servem para esse tempo, daqui a um tempo não serve mais. Vive de tempo em tempo. Quer ver uma coisa? Os Metusalém aqui, quem sabe que eu falei Metusalém sabe o que eu estou falando. Os mais antigos, né? Os mais antigos que congregaram na Assembleia de Deus, pegaram o tempo do chapéu. Você entrava na igreja, havia um monte de irmãos com um chapéu na cabeça. Você entrava na igreja e via os homens de um lado, via as mulheres do outro, os jovens na frente e as crianças separadas. Hoje em dia você não vê quase mais isso. É verdade. As pessoas então são costumes, isso passa, mas a doutrina não. Desde lá do Antigo Testamento, pecado é pecado. Como, pastor? No Antigo Testamento era pecado de adultério se um homem deitasse com uma mulher. Se um homem desejasse ela, passava em branco. Mas se ele deitasse com ela, a lei é que seriam mortos. Só era adultério isso.
Aí Jesus veio no Novo Testamento e falou: se pensar, já era. Doutrina. Então não passa. Pecado sempre foi pecado e sempre será pecado. Isso nunca vai mudar. Por isso que as pessoas às vezes confundem doutrina com costume. Aí chega na igreja, vê um pastor meio maluco, com a camisa de polo, o pastor está em pecado. Por quê? Ele aprendeu que o pastor precisa estar de terno no púlpito. Apesar que isso entra a ética. A ética ensina que o ministrante ele precisa estar de blusão, de manga comprida, fechada até aqui, e gravata. A ética ensina assim. Eu estou fora da ética hoje. Mas ensino, doutrina, é uma coisa. Eu parei para analisar o capítulo de número 1 de Jó, e nos traz muito exemplo a vida de Jó. Jó ele viveu numa época dos patriarcas. O livro dele está no meio da Bíblia, mas ele viveu lá na época de Abraão, lá atrás. Se você procurar a história de Jó, você vai ver ele lá atrás. Era um homem, irmãos, que era muito rico. O homem ele pode ser rico. O homem ele pode ser dinheiro. Pode ter dinheiro. A pessoa quem diga que o dinheiro não é boa coisa. Não é para você, então dá para mim. A única coisa que a Bíblia nos ensina é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro não é pecado, desde quando saiba-se usar o dinheiro que tenha. E Jó naquela época era um homem rico, um homem de posses, um homem que tinha gados, que tinha pessoas ao seu serviço. Mas nem por isso, com todo o dinheiro que ele tinha, ele se corrompeu. Com todo o dinheiro que ele tinha, não se corrompeu. Você analisou o verso de número 8 que acabamos de ler? Diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém. O Senhor procurou no céu, não achou ninguém semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Algumas Bíblias diz: homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Eu peguei a tradução do íntegro. Ele era um homem de posses. Mas mesmo sendo um homem de posses, Deus provou aquele homem. Ninguém aqui está isento de ser provado pelo Senhor. Ninguém aqui é filho xodozinho que fica só para as coisas boas, não. O sol nasceu para todos, a sombra para alguns, mas mesmo aqueles que estão na sombra, Deus permite algo acontecer, que tudo está no controle dele, tudo está nas mãos dele. E lendo esse capítulo de número 1 de Jó, eu posso entender aqui que Deus, ele dava testemunho de Jó. O versículo que nós lemos aqui, primeiro,
diz que este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Essa última parte aqui, desviava-se do mal, ela no original significa perdeu a oportunidade de pecar. Jó, ele tinha a oportunidade de pecar, mas ele se desviava do mal. Olhando pela vida de Jó, um belo dia, Deus fez uma reunião administrativa lá no céu. Todos os anjos estavam lá. Enquanto o Senhor fazia a reunião, chegou Satanás lá. O Senhor olhou: da onde tu vens? Ele fala: de rodear a terra e passear por ela. Observe, irmãos, que Satanás, ele foi até numa reunião em que o Senhor estava fazendo para acusar Jó. Se Satanás foi até lá para acusar Jó, o que ele não faz conosco? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Abra lá. E quem achar, leia em nome de Jesus. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 8. O diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Está assim? Vigiai, seja sóbrio. Isso. Ele está ao nosso. Ele está ao nosso. Vem cá, Lucas. Vem cá, Lucas. Rápido. O que é o derredor? Eu já ouvi pessoas orando assim: Senhor, esteja ao meu derredor. Está errado. Ao redor está o anjo. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor está ao redor daquele que os teme e os livra. O anjo está ao redor. Ao derredor está Satanás. Então observe, fica aqui. Observe que ele está ao derredor, rugindo para nos estragar. Está assim na sua Bíblia? Agora, irmãos, como começa o versículo? Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. O crente, ele precisa ser vigilantes. Tem muitos que estão orando muito, estão vigiando pouco. Quem ora muito, vigia pouco, é porta aberta para Satanás. A oração, ela tem que estar do lado da vigilância, porque a oração, ela te dá poder, mas a vigilância, você vai detectar aonde Satanás ele vai agir. Você ora demais, mas não vigia, aí deixa uma brecha. Vai saber. Deixou uma brecha, aí Satanás entra. E quando Satanás entra, irmãos, às vezes ele não faz nem coisas grandes. Ele vai ali, coloca uma cunha, dá uma rachadura pequenininha. Aí você continua em oração, sobe monte, desce monte, consagração, vai para a oração, vai para o jejum, vai oração, mas não vigia. Quer um exemplo disso? Posso ser um homem de oração, mas se eu não segurar minha língua, posso ser um homem de oração,
Mas se eu for um crente quizumbeiro, que arruma problema, quer ver? Vamos lá. Provérbios capítulo 6. Você pode ser uma pessoa de oração, mas se não vigiar, verso 16, diz assim: 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos. Aqui não tem isso não, tem? Língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamento viçosos, ou seja, maldosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. O que adianta você estar na igreja todos os dias e estarmos enquadrados nisso aqui? Pastor, mas eu não tenho olhos altivos. Mas é mentiroso. É mentirosa. E quem mente é filho de quem? Fala, irmão, me ajuda a pegar. Quem mente é filho de quem? Se você não falar, vão pensar que é com você. Pastor, mas eu não sou mentiroso não, mas semeia contenda. Irmãos, o que tem mais matado os crentes nas igrejas são as contendas. Pastor, mas eu não semeio contenda não, mas tem olhos altivos. Irmãos, você está pensando que vai passar em branco? Se eu recolher alguns celulares aqui na igreja, vai dar ruim, irmãos. Vai dar ruim. Olha para cá, os jovens. Vou tirar o microfone para não espalhar para ninguém. Só para a gente. Vem para cá. Estamos entre irmãos. Masturbação é pecado, tá, jovem? Ficar vendo filme pornô no celular é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. Isso é pecado. Sabe por que você fica morto? Sabe por que você fica desanimado? É o pecado que você tem deixado entrar. É a brecha que você tem deixado entrar na sua vida. Aí fica, estou fraco, estou desanimado. Dá onde dá glória aí, gente? Glória a Deus. É culto de doutrina. Foi vocês que pediram culto de doutrina, não foi eu não. Aleluia! Anjo de medir, me ajuda. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Achou aí, igreja? Olha o que diz. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, está na igreja, está ouvindo a palavra, mas parece aquele ouvido de mercador de feira, não crê em nada. Deus está usando o pregador, está usando o irmão do louvor, o irmão que dá a voz do Senhor, que fala alguma coisa, mas não está ligado. O crente só quer profecia, vive de profecia,
Tem profecias, irmão, que vão levar você para o inferno. Verdade. Aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, são aqueles que fazem sexo antes do casamento, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Olha os mentirosos de novo aí, ó. A sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tem pessoas que pensam que vai passar barato. Me ajuda, Deus. Olha para cá, irmão, presta atenção aqui. Aí a pessoa só pensa, as pessoas só pensam, né? Viver aquele momento. É. Mas as consequências Eternas. daquele ato, não está pensando não. Aí a pessoa vem com pecado lá de fora, aí quer sentar na bateria. Aí o pastor fala assim, não. Aí o pai fala assim, o pastor está com implicância comigo. Não estou não, irmão. Só sobe aqui, só toca, só canta quem está na posição, a não ser que eu não saiba. Ouça o Senhor revelar. Porque o Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, sem ruga. Então você precisa ouvir a verdade da palavra, não o que eu quero que você faça. É a palavra que fala sobre isso. Você quer entrar no céu? Existem alguns requisitos. Você acha? Responda você mesmo. Deus agora tem condições de testemunhar de você? Pelo amor de Deus, não responda não. Se Deus descesse na terra aqui, vamos fazer uma história, e chegasse alguém para Deus e dizer, Deus, quem é o pastor João? Fala, senhor, a gente tem intimidade para isso. O senhor não tem pecado não. Quem é o pastor João? Aí ele olhar assim, ia falar para mim, quem é o pastor João? Será que Deus, Ele pode falar boas coisas de você? Aonde você passa, as roupas que você usa, não é mentira não, que eu vou falar aqui. Eu estava em Campo Grande com a minha esposa, pastora, na semana do Natal, no Senac, na entrada do Senac, não tem uma rampazinha assim, eu estava tão cansado que eu sentei ali. Passou uma irmã. Aí eu olhei para a pastora. Missionária. Eita, Jesus. Me ajuda, Eu Senhor. vou falar o nome por volta de ética, você sabe quem é. Não é da nossa igreja não. Não é da nossa igreja não. Mas já teve aqui já. Eu não vou ser não. Irmãos, preste atenção. Tem pessoas que têm 2 guarda-roupa. 2 guarda-roupa. Um para vir para cá, não tem nada com a vida de ninguém. Mas se é de ministério, precisa andar com decência. Os membros até que relevam em parte, porque estão vindo agora e precisam ser orientados. Mas crente velho de igreja, que faz parte do ministério, aí eu, irmão, estava aqui, como é que não, um macacão. Não era macacão, era macaquinho.
falei para ela, se escondeu. Está com vergonha. O nosso corpo, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, para mim, uma das igrejas mais poderosas da Bíblia Sagrada, tinha todos os dons. Aí Paulo fala assim, ó, o nosso templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo, não é para ficar mostrando para ninguém. Nada Glória a contra. Deus. Eu estou aqui doutrinando. Aleluia. Você recebe se você quiser. Não saia Amém. aborrecido com o pastor. É a palavra. Eu vou ler lá. Para você ver que é a Bíblia que fala. Eu vou ler. Eu também sou ruim. Abra comigo lá, 1 Coríntios capítulo 6. Eu não achei o versículo aqui agora, mas eu achei outro aqui, olha só. Coríntios capítulo 6. Estamos na doutrina de Joia. Verso 12. Versículo de número 12. Olha o que diz lá. Todas as coisas me são, mas nem todas as coisas me. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por. O que Paulo está dizendo? Eu posso fazer, mas eu não vou deixar me dominar a fazer. Eu posso fazer, mas eu não vou me deixar fazer. Voltando capítulo 5, no versículo de número 9, capítulo 5 de Coríntios, versículo 9. Eu anotei algumas coisas aqui, mas o Senhor está me dando tudo aqui agora, sem ler aqui. Daqui é outra coisa. Olha o que está escrito. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ah, pastor, meu amigo, não tem nada a ver não. Minha mãe dizia assim, ó, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Eu não sou prostituto, olha para cá, eu não sou prostituto, mas eu estou andando com alguém que é. Eu estou andando com pessoas que roubam. Eu estou andando com pessoas que têm mau caráter. Quando eu ando com essas pessoas, eu passo a me envolver com elas. Aí Paulo vem dizer em outro versículo aqui que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Você não faz, mas está junto, um dia vai fazer. É aquele problema que a gente encontra nas igrejas aí, o pastor. Pastor, estou me separando. Tá bom. Daqui a pouco tu vê a pessoa andando com pessoas que já estão separadas. Aí você calcula uma coisa. Se a pessoa separou, é porque já estava dando ouvido à pessoa que estava separada, contando os problemas dela para ela, e ela vai aconselhar: não, larga ele, larga ela. Vai ficar vivendo debaixo de outro? Não, irmãos. Caçou, dá teu jeito, irmão. Até a morte separa. Ou mata ele ou mata ela. Me ajuda, Deus. Irmãos, caçou até que a morte os separe. É por isso que orienta aqui na igreja. Presta atenção com quem tu vai passar. É. Fala a mesma língua.
língua, trabalha, tem um bom salário, é bem empregado. Aí depois vai uma prova para o pastor. Mas volta para lá, dá teu jeito lá. Teve uma pessoa aqui, irmãos, dá uma rajada de glória. Eu vou voltar lá para Jó, tá? Teve uma pessoa aqui, botava a foto da pessoa, do marido aqui, para orar, toda segunda-feira. Aí me falaram assim, pastor, essa irmã que bota a foto do marido, mas ele já está casado. Eu falei, o quê? Estamos jogando maldição pro casamento do cara, irmão? Aí eu peguei a foto e botei no bolso. Na outra segunda-feira, quando terminou, ela procurou a foto. Eu falei, irmã, está procurando isso aqui? Era assim, eu falei, vem cá. Vem cá. Quem é? Meu ex-marido. Está casado agora? Tá. A senhora bota a foto dele ali para quê? Para ele voltar. Você está doido? Já está casado, não vai voltar para você não. Você que não cuidou dele, deixou ele vir embora. Vai embora da igreja. Não quer ouvir a verdade? Irmãos, quando está junto, cuida! Cuida para não perder. Fala a verdade. O pastor cuida de você? Não é para encher minha bola, não. Precisa cuidar da sua esposa. Precisa cuidar do seu marido. Vim para o culto, cheguei aqui 6h10. O pastor falou assim, chegou atrasado. Falei assim, porque eu saí de casa, eu jantei antes de vir. Jantou essa jeito aí, que amanhã eu vou fazer exame de sangue, uma bateria de sangue, tirar 3 litros de sangue. Tem que ficar até às 7 horas da manhã sem comer. Eu já enchi o bucho, irmão. Mas cuidou de mim antes de vir para cá. Se fosse eu também aí, irmãos, a gente está falando engraçado, mas os mínimos detalhes. Há quanto tempo você não leva a sua mulher para sair? Há quanto tempo você. Eu não tenho tempo para você levar no cinema, né? A gente vai agora já para ver aquele filme lá. Há quanto tempo você não leva para o cinema, para o shopping? Eu levo ela sempre para o shopping, nem que se for uma vaga conta. Mas ela vai para o shopping comigo, mas está lá vendo as lojas. Ela passa nas lojas, ela fica olhando assim, ó. Assim, ó. Irmãos, os mínimos detalhes você precisa cuidar. Continuamos o versículo aqui de Coríntios. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Paulo está dizendo isso para não se ajudar.